Essas referências a gente encontra desde já lá no Sermão do Monte, né? Onde depois das bem-aventuranças, Jesus ele fala com os discípulos, e assim foi intitulado por Mateus, que diz que os discípulos são o sal da terra e os discípulos são a luz do mundo. E essa citação do sal da terra nos coloca realmente a refletir de todo um projeto que é realizado, não só no nosso planeta, mas nas muitas moradas que existem na casa do Pai. E aí a gente está falando não das moradas íntimas, que são múltiplas também, mas das moradas estruturadas fisicamente a fim de receberem os espíritos num clima de escolaridade, num clima educativo. O que acontece? Lá ele diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A doutrina espírita ela tem hoje uma possibilidade muito bonita, que é aquela de receber da espiritualidade caminhos interessantes a serem seguidos na questão interpretativa do Evangelho. Todo um esforço vem sendo feito desde a época do próprio Cristo, ensinando às populações como interpretar ou buscando o espírito da letra, até os dias de hoje, recebendo material muito farto da espiritualidade, explicando que nem tudo que está escrito ali tem que ser levado ao pé da letra, ou praticamente nada. Tudo tem que ser interpretado. E dando a liberdade, dizendo que primeiramente sabeis isso, que nenhuma das escrituras é de particular interpretação. Nessa passagem especificamente, a gente pega a nossa responsabilidade enquanto aqueles que buscam o ensinamento do mestre. Esse geralmente é o discípulo, aquele que quer aprender. Ele está um pouquinho à frente da multidão, ele está dando passos além. A gente nota isso no capítulo 5 de Mateus, quando lá diz assim que Jesus, vendo a multidão, ele sobe um monte, ele se eleva, né? Ele mostra um caminho. E assentando-se, aproximam-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. A gente nota que o discípulo ele aproxima do mestre. Não vai estar onde o mestre está, mas ele se aproxima. Então a responsabilidade do discípulo já é a responsabilidade do aprendiz, daquele que quer saber e daquele que, consequentemente, vai ser convidado a praticar. Nessa passagem do sal da terra, os discípulos eles são o sal da terra. Quando Jesus conta essas passagens das bem-aventuranças, a gente percebe claramente agora então que ele não estava contando para a multidão somente, ele estava falando aos corações daqueles que se aproximaram. Porque se ele, subindo o monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, a sensação que você tem é que ele está realmente levando para aquele que quer aprender. Ele está levando para aquele que se esforça, para aquele que de alguma forma se lança no monte ali em busca de uma elevação espiritual mais elevada. Então, se lá vós sois o sal da terra, ele não estava falando para a multidão também. Nós começamos a perceber que existe uma seleção dos personagens, uma seleção daqueles que vão estar recebendo e daqueles que vão passar a ter uma obrigação da utilização destes recursos. Ali, se eles são o sal da terra, importante saber a quantas anda a possibilidade de temperar a vida. Porque o sal por si só não vai ter o sabor, mas ele tem a função de acentuar o sabor dos alimentos. Se ele vai se interagir na sociedade, ele tem essa função de dar gosto à vida. E o interessante é que o tema de hoje, como pede, né? No mundo e nos corações, a gente se coloca a questionar por que não nos mundos e nos corações. Porque quando você abre a visão um pouco mais, e a lição nos mostra isso, talvez o grande problema nosso na vida tenha sido, ao longo do tempo, exigir mensagens para nós, né, de forma pessoal, sem perceber que a nossa família é uma família mais ampla. A gente leva para o lado da consanguinidade e se esquece que estamos em meio a irmãos, filhos do mesmo pai. Então, se lá na Europa
ou na África, ou em qualquer local do planeta, alguém recebe uma comunicação espiritual ou uma revelação divina, é a família que recebe. E quando eu passo a exigir para mim e saio pela tangente com a desculpa de que eu não recebi nada, percebe? Aí nós vamos dar o nome disso aí de egoísmo, de orgulho, de vaidade, uma série de outras mazelas que eu tenho que ainda buscar vencer na minha intimidade. Então, ser o sal da terra era olhar em volta e perceber as possibilidades divinas de atuar na coletividade e não mais no seio familiar que ora me foi proporcionado, num processo mais estreito de educação, inclusive. Então, eu já tenho que começar a abrir o leque, olhar a vizinhança, olhar a comunidade, né? Olhar a minha cidade, meu bairro, olhar o meu país, consequentemente o continente onde eu estou inserido. E ali nós começamos a perceber que a visão dos espíritos que trabalham nessa ordem vão se ampliando cada vez mais. Acredito que na espiritualidade não se fala mais em localidades específicas, mas talvez esteja se falando em globos, em sistemas, porque é uma proposta realmente mais ampla. Quando a gente tem aqui no nosso planeta a presença de um Cristo como Jesus veio, e a espiritualidade nos orienta dizendo que ele é realmente o guia e modelo para todos nós. Ninguém em todos os tempos pisou na face da terra com tamanhas possibilidades. Ele não vai tratar do tema de forma isolada, vai sempre ampliar, vai sempre buscar a sua mente e mostrar que a sua família é muito mais ampla do que você poderia imaginar. Ele vai falar que a casa do Pai tem muitas moradas realmente. Você vai descobrir lá com a doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados e que aí, ora, você está sendo convidado a ser o sal da terra aqui com os recursos que ele já oferece, mas amanhã você pode muito bem estar sendo transmigrado para uma outra oportunidade. E queira Deus que seja a continuidade natural evolutiva e que você não venha, às vezes, encontrar as oportunidades para servir de piso para os homens em outras pairagens. Porque se você não dá conta de temperar aqui, as suas possibilidades intelectuais que você já possui vão servir de piso em outras localidades. Aqui hoje você consegue dar sentimento, gosto à vida, mas em outras pairagens você vai utilizar somente os recursos intelectuais que você tem. Porque se você não sente aqui, lá você vai poder ensinar, nem que seja didaticamente. E é a dinâmica do processo. Todos nós na vida, em todos os níveis, vamos sempre recebendo material informativo num primeiro momento, para depois, no futuro, buscarmos sentir, consequentemente viver. Nós vamos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, através da mediunidade do Chico, logo na sua introdução, ele falando que o Evangelho, ou os textos que recebemos do Cristo, eles não têm que só ser conhecidos e meditados por nós. Todos nós já os conhecemos. Vocês não conhecem o Evangelho, gente? De cor e salteado. Lá não fala do perdão, lá não fala da inquietude em relação ao que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Essas coisas todos os gentios procuram, buscar primeiro o reino de Deus. Lá não vai falar para você ter simplicidade, olhando o lírio do campo, os pássaros do céu, não é assim? Esses conhecimentos vocês já possuem. Então, conhecer é importante, saber. Agora, mais que isso, nós temos também que sentir estes ensinamentos e, acima de tudo, temos que vivenciá-los. Se não encontrarmos oportunidade nessa experiência atual de sentir estes ensinamentos e, acima de tudo, vivenciá-los, nós vamos estar na retaguarda do processo. Vai faltar ainda algo importante a fim de que tenhamos autoridade com as propostas crísticas. Então, falar do cristianismo nos mundos é imaginar que todos os mundos caminham espiritualmente para essa proposta. E isso é interessante, porque se você pegar a própria doutrina, vem nos oferecendo recurso dessa ordem, quando a espiritualidade fala que a moral que os espíritos ensinam é a moral cristã, simplesmente por não existir uma moral melhor. Olha que interessante isso.
Aí eu pergunto, eles ensinam essa moral cristã porque não tem outra melhor somente aqui no nosso planeta? Será que isso foi ensinado lá em Capela? E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel trabalha bem aquela proposta daqueles que lá já possuíam conhecimento, mas não conseguiam levar à prática daqueles preceitos todos e que foram convidados num momento de transição planetária a se retirarem dali porque as suas bases elas eram duvidosas. Saber, sim, todos sabemos, mas viver, nem todos conseguimos. Se você não consegue viver, sua moral ela está na retaguarda do processo. Mas não serve para mais nada? Não. A passagem em Mateus é clara, para nada mais serve senão para ser lançado fora e servir de piso para outros homens em outras paragens, visto que a humanidade, segundo a espiritualidade nossa aqui, por exemplo, nosso planeta, é uma pequena fração de uma humanidade muito mais ampla encontrada em todo o universo. Perceberam a responsabilidade nossa? Estamos aqui, estamos bem acomodados, muito até acomodados demais, assentados às vezes na cadeira de Moisés, achando bom, no mato, no roubo, tudo que a lei manda fazer eu faço, não mexo com ninguém, né? Você está ali. E Jesus vem balançando essas estruturas, dizendo que vós estão assentados na cadeira de Moisés, nem entrando no reino e nem deixando ninguém entrar, quando ele fala lá com os escribas, com os conhecedores da lei da época, né? A cadeira de Moisés não é ruim, ela é boa, ela é necessária, ela é base, mas continuar caminhando com propostas edificadoras de viver aquela lei em toda a sua expressão espiritual é importante. Aí ele complementa dizendo que os publicanos e as meretrizes, né, entrarão diante de vós no reino. Tem gente aí que é considerado socialmente que está aquém e que vai estar à frente de vocês, se vocês continuarem acomodados nessas propostas. Então, sublimar esse conhecimento no mundo é perceber que o mundo se movimenta, o mundo evolui, querendo você ou não. Você às vezes se acomoda, natural acontecer, mas o mundo não vai se acomodar. É como se fosse uma onda que vai varrendo todo o processo e você vai tendo que se enquadrar, você vai tendo que se localizar, mas não se preocupe, porque é respeitada a lei do livre-arbítrio. Todos vocês vão ter respeitados o tempo de vocês e a vontade que vocês têm de caminhar. Alguma dúvida dentro do que falamos? Estou chateando vocês? Não? Nós temos as nossas responsabilidades de conhecer. É importante praticar. Às vezes somos excelentes pais de família. Fazemos as nossas atividades na casa espírita, como a casa espírita nos pede. Tudo que a gente promove é bem feito, bem organizado, mas ela tem um objetivo. E a gente tem que saber que objetivo é esse. A diferença vai estar no momento finalístico do porquê estamos fazendo. Às vezes, tudo aquilo que eu faço é com um objetivo pessoal. Às vezes é para trazer o conforto que a gente citou aqui, íntimo, e não visando já o próximo, na busca de levar ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse trago a nós. Isso é sério, e isso já tinha na época do Cristo. Os fariseus, aqueles escribas conhecedores da lei, eles eram bons pais de família, amavam os seus, eles davam as suas ofertas, eles guardavam o dia de sábado, eles se limpavam para se alimentar. Tudo que a lei mandava fazer, eles faziam. Mas eles não conseguiam ir além. Faltava possibilidade de estender um pouco mais a vontade divina em relação ao próximo. Jesus chama atenção falando, se você amar somente quem te ama, que fazeis demais? Os publicanos, que são considerados pecadores, fazem isso. Cumprimentar só quem te cumprimenta também é uma dinâmica deles. Você tem que ir além. Amar quem não te ama, cumprimentar quem não te cumprimenta, é algo que é difícil da gente entender. E quando ele nos convida, pegando toda essa lei oferecida ao homem no processo evolutivo planetário, e que o homem ainda hoje pratica bem, quando ele pega, represa e redireciona,
por exemplo, no ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É uma proposta nova ou antiga, gente? Nova ou antiga? O que vocês acham? Tem quanto tempo que ele falou isso? 2 milênios. Para nós, então, é nova ou antiga? Está antiga o conhecimento ou a experimentação dela? É antigo. Mas já sabemos, né? Já meditamos a respeito, porque todo mundo aqui já meditou. Agora o lance é saber se nós estamos conseguindo sentir isto e, acima de tudo, viver. Então, quando Emmanuel comenta que ele iria trazer os textos, que ele iria analisá-los, tirar o espírito da letra, ele nos convida a perceber essas 4 expressões. Nós já temos o conhecimento, já meditamos a respeito, mas é importante senti-lo e, acima de tudo, vivê-lo. É o nosso grande desafio. E as ferramentas estão aí para que vocês possam utilizar. Reclamamos das ferramentas, mas elas são fundamentais. Ah, por que tanta dor? Por que tanta mazela? Segundo Bartolomeu, no livro Boa Nova, parece que o selo do mal está pregado em tudo, Senhor, né? Aí Jesus convida dizendo que uma boa nova é uma boa notícia. E você já viu uma boa notícia sem alegria? É alegria para nós. Nós temos que perceber essa alegria e experimentá-la. Existiriam médicos capacitados, estudados, se não fossem as doenças, gente? Então, a doença tem a sua função educacional. Existiria a possibilidade de amar e de tolerar um pouco mais se não fossem os malfeitores? São nossos irmãos preciosos, importantes para o nosso crescimento. E não para serem aniquilados, massageando o nosso desejo de bélico que ainda trazemos no campo da nossa intimidade. Você quer ir contra a lei de Deus, você quer matar, você quer maltratar, é natural isso, mas você tem que vigiar e perceber que um Cristo, Filho de Deus, que ama todos indistintamente, já esteve entre nós há 2 milênios atrás e já exemplificou a dinâmica dos mundos e também a dinâmica necessária aos nossos corações. Importante percebermos, nos conhecermos, a fim de implementarmos essa dinamização. Tudo isso é um processo educacional necessário, um processo educacional dinâmico natural. Se você pegar a genealogia de Jesus, ela vem nos norteando de forma bem interessante no que diz respeito a esse processo. Eu vou ler para vocês, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 de Mateus, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi à deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Vocês são bons de conta, né? São? Me ajudem aí. Quantas gerações deu no total? 14 mais 14. Quantas? 42 gerações. Se a gente vem aprendendo com a doutrina espírita e os estudiosos aí vão percebendo isso ao longo do tempo, o que nós temos no processo dinâmico planetário ou pessoal, e acredito universal, são ciclos a fim de que o Senhor possa se fazer presente através de nós mesmos, à medida que nós formos nos capacitando nesse processo. Programar a vinda do Cristo no nosso planeta não seria diferente. Eu consigo falar assim com Jesus, os espíritos estão encarnando as primeiras vezes, pode ir lá para você educá-los. Demora. Precisa de uma série de trabalhos espirituais, programação. Aqui nós estamos vendo a genealogia dele, que também traz a sua simbologia, e nós não podemos nunca esquecer disso, pediu gerações e gerações, que somadas hoje por nós, deixaram esse detalhe aqui, são 42. Se você pegar o processo do crescimento do ser, por exemplo, você também não tem as suas fases? A infância ali, 7 anos, né?
14 anos ali, puberdade, se você vai ter maioridade com 21 anos. Não são ciclos? Não vão mostrando aí? Se você pegar a condição estrutural planetária hoje, do tempo relativo que vivemos, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Se você pegar ali as 7 notas musicais, elas vão oferecendo padrões novos, apesar de ser a mesma nota num tom diferenciado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, no outro tom. Assim é o nosso processo de crescimento. Se você pegar ali as 42 gerações, divide por esse número, que seria o número 7, vamos dar quantas? Qual número vocês vão encontrar? 6. É sinal que desde esses movimentos iniciais até a proposta atual de estar com Cristo ou de ouvir falar nele, que é o que nós estamos ouvindo dizer, ou vocês já podem falar igual Paulo falava, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não dá ainda, né? Mas ele está surgindo aí. Nós estamos com João Batista, anunciando a vinda do Messias. Então João está conosco, nós estamos avisando, olha, Jesus está vindo. Então são 6. O 7º seria esse momento de estar com ele. É legal isso, né? Então, para inteirar esse momento finalístico, talvez seja experimentá-lo no campo da intimidade através da vivência com seus valores. Então, nós estamos notando que existe uma estrutura planetária a fim de que o Cristo possa surgir nos corações, não fisicamente, porque fisicamente ele veio há 2 milênios atrás. Aquele Filho do Homem, que é um título que ele aceitava, que de alguma forma representa o futuro dos homens comuns que somos nós. Somos homens gerando o Filho do Homem. Lembrando que, se João Batista é aquele que anuncia Jesus, ele está em nós, anunciando a vinda dele, representa nascido de mulher, então nós vamos ter, Jesus fala, né, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João, como se tivesse alguém que não era nascido de mulher. Engraçado isso, né? Mas dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João, porque João representa aquele que vai anunciar o que é nascido de homem. Filho do homem, nascido de mulher, reencarnação. Filho do homem, renovação. Não tem diferença, gente? Uma coisa é você reencarnar quantas vezes forem necessárias. Jesus com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, senão não pode ver o reino dos céus. Mas como pode ser isso, Senhor? Eu, homem velho, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Necessário vos é nascer da água e do Espírito, senão não pode entrar no reino. Uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar no reino. Para mim entrar no reino, eu tenho que, de alguma forma, renascer de uma proposta diferenciada do que é da reencarnação. Eu tenho que nascer de mim mesmo, eu tenho que renovar-me. E para isso é estabelecer novas metas reeducativas, perceptivas da inferioridade que ainda existe em mim, a fim de que eu possa crescer. Esse é o nosso grande desafio da atualidade. Posso reencarnar? Posso. Posso reencarnar no mundo que for? Posso estar desencarnado? Posso. Posso estar na espiritualidade? Mas renovar sempre. A partir do momento que, com o ensinamento de um guia e modelo para a humanidade, eu perceba onde eu tenho que atuar e melhorar. Sem esse empenho, eu vou estacionar em processos de ser o sal da terra e não conseguir mais temperar. E aí, impulsionado pelos processos educativos naturais das leis divinas, vou sendo levado aonde eu vou ser útil. Você pode ser útil em situações inimagináveis, de sofrimento às vezes, mas pode ser útil. Às vezes você vai ser útil para aquele lá que está precisando crescer, desenvolvendo a paciência com todas as mazelas que você tem, mas você vai ser útil. Que possamos ser úteis auxiliando, desarmando os nossos corações, empenhando propostas novas a fim de favorecer a coletividade em torno de nós, percebendo aonde podemos ir um pouco além, a fim de poder auxiliar.
Algum comentário, gente? Alguma pergunta para que a gente possa continuar? Não? Tranquilo? Estou achando vocês assustados, hein? Então, não? Então, nós começamos a perceber que todos nós passamos a ter não mais uma responsabilidade somente com nós mesmos, mas com o entorno. Com o entorno. As pessoas perderam o paraíso perdido na época lá de Capela, daquele sistema lá, onde um daqueles planetas ali passava por um período semelhante ao que estamos passando agora. E lá, nessa perda desse paraíso perdido, porque tinha-se tecnologia, tinha conhecimento, já tinham noção da luz, mas ainda se encontravam em trevas. Porque muitos de nós, diga-se de passagem, acreditamos ter a luz, ter a luminosidade. Vamos descobrir que o que a gente acredita que é luz hoje é uma treva enorme, relativa. E só vamos descobrir isso amanhã. Não tem gente aí que bate no peito e se diz, não é? E aí quem está de fora percebe e fala, meu Deus, as trevas da ignorância. Ele acredita ter conhecimento, e às vezes até tem, social, tem bacharelado em física quântica, mas você olha que quando desencarna, vai na reunião mediúnica e o médium fala assim, nossa, tem um espírito aqui que, né? A situação dele é complicada, mas é conhecedor, domina ciências, mas faltou um conhecimento legítimo da luz, que é a luz verdadeira. E lá em João nós vamos ver que ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. O mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu, não é assim? Mas ele vem dando oportunidades de conhecimento a todos aqueles que queiram. E isso é legal, porque quando Jesus vem, é claro no Evangelho os níveis diferenciados das pessoas que ali habitavam. Você nunca vai ter um aglomerado só com pessoas do mesmo estilo. Isso é assim na sua aula de Evangelho. Isso é assim na reunião que você frequenta. Cada um está num nível, cada um está num padrão. As pessoas até se associam dentro da sua busca de querer o que é, às vezes, melhor para si. Ele busca essa coletividade porque existe uma sintonia relativa entre vocês, mas cada um aqui está num patamar. Na época que Jesus veio, já existia uma citação do profeta Isaías, se não me engano, que está lá narrada no capítulo 4 de Mateus, antes das bem-aventuranças, que dizia que existiriam dois povos, assentados em trevas, todos dois. E se a gente está descobrindo que a treva, na realidade, não é o chamado inferno e nem o purgatório, mas a treva é a ignorância, é a ausência de luz, porque a partir do momento que você chega na treva e acende uma luz, aí o que acontece? Dissipou as trevas, não é isso? E aos que estavam assentados em trevas, viram uma grande luz. Olha que interessante isso. Eles viram uma grande luz, luz essas que eles nem conheciam. Olha, uma luz. Que luz que é? Sei não, viram uma grande luz. Olha o segundo povo. E os que estavam assentados em região e sombra da morte, a luz raiou. Para esses já aguardavam a luz. Mas eles estavam num nível diferente. Eles não estavam só em trevas, eles estavam sentados em região e sombra da morte. A luz raiou. O Espiritismo vem abrindo a nossa mente com esse conceito novo, deixando claro para nós que estar em morte não é mais aquele que foi enterrado lá e que sumiu, coisa parecida. Os chamados mortos-vivos, eles comunicam nas nossas reuniões. Eles trazem as suas lutas. As reuniões são coordenadas pela espiritualidade mais ampla, que de alguma forma vem direcionando. O Livro dos Espíritos traz, não raro, esses mesmos que vos dirigem. A espiritualidade coordena a vida de muitos nós, nos levando daqui para lá, salvaguardando as nossas lutas, tentando nos orientar e nos ajudar. Então, quando você vê o indivíduo sentado em treva, é aquele que não possui o conhecimento. E Jesus, conhecedor das possibilidades, falando em nome do Pai que o envia, ele é a luz verdadeira. É uma luz que vai libertar.
gerando luz não mais de fora para dentro, que a qualquer momento pode, né? Ainda mais nos dias de apagão, qualquer momento pode deixar ele no escuro. Mas é uma luz de fora íntimo. E que ele cita para todos nós que esse pedacinho da divindade, no processo de criação, nos é oferecido. E que a luz aí já existe. Cuide para que a luz que em ti há, do existir, não sejam trevas. Percebe, gente? A luz já existe e nós deixamos que essa luz vire treva. Isso, numa outra oportunidade, a gente explica como é que uma luz pode virar treva. E vira. Cuide para que a luz que em ti há não sejam trevas. Quando ele vem e encontra o povo assentado, encontra todos nós acomodados. Estamos bem. Conhecemos a lei de Moisés, temos noção, mas ele chega. E os que estavam sentados em trevas viram uma grande luz. E aos que estavam sentados em região e sombra da morte, a luz raiou. É aquele que já conhecia a lei de Deus, já burlou a lei de Deus e já se encontra num estado de morte. Porque é claro hoje para qualquer religioso que morto é aquele que pega o conhecimento e vai contra ele. Em nível consciencial, ele se encontra em estado de mortificação. Por quê? Consciência pesada é difícil. Aonde está gravada a lei de Deus, gente? Nossa consciência. É ali que existe a morte. A morte não é mais do corpo físico. Qualquer um de nós aqui, fulano desencarnou, foi que horas? Tá, peraí que eu vou levar o pensamento aqui para ele, né? Não tem mais aquela coisa, porque isso aí já foi vencido. Agora, existe uma morte complicada, que você vê no olhar daquele que está andando num corpo físico, e que Jesus via claramente no olhar daqueles escribas da época, daqueles sacerdotes, daqueles homens de Deus, teoricamente, que levavam a ideia do Deus único. Foi uma missão muito ampla para o nosso planeta, importantíssimo, mas Jesus observava a morte neles. Que é essa morte da consciência meio complexa, difícil de trabalhar devido às ações que ainda eram ações muito externas, mas que não buscavam o crescimento e a iluminação do Espírito eterno. Jesus os chamava de quê? Vocês se lembram? Sepulcros caiados. O que é um sepulcro, hein, gente? O que você põe lá dentro? Não é? Você põe restos mortais, o cheiro não deve ser bom, mas aí Jesus vinha na intimidade. E Jesus falava, logicamente, ensinando-nos espiritualmente. Muitos de nós estamos vivos em corpos físicos e ainda trazemos essa morte na intimidade pelas nossas ações equivocadas. Não estou chateando vocês mesmo, não? Então tá bom. Estou falando por mim, viu, gente? Eu falo pelo que a gente consegue já perceber de mazelas e dificuldades no campo da nossa intimidade. Então nós temos aí dois povos distintos, um que vem de longe conhecendo a lei e trazendo a lei para cá, mas não praticava a lei lá, não vivia esses ensinamentos lá, chega aqui em estado de região e sombra da morte. Mas foi importante para o nosso planeta, porque era necessário que o mundo recebesse todo esse material a fim de que pudesse haver crescimento. E é assim que funciona. E é assim que nós, exilados daqui, que estamos sendo exilados, vamos auxiliar outros mundos em formação, outros mundos primitivos. É a dinâmica do universo, ela é natural. Às vezes ela é dolorida. A perda do paraíso perdido é osso, não é fácil, mas ela é necessária. E assim aconteceu com aqueles que vieram de lá para cá. Imagina o que é você encontrar um planeta onde as pessoas já têm aquela relação com os vários deuses. Trovão vira Deus, sol vira Deus, o vento vira Deus, sexo vira Deus, tudo vira Deus, ganha seus templos, suas imagens, suas estátuas, tudo muito palpável, tudo muito sensório. E de repente você chega ali, já conhecedor do Deus único, e que você pega e olha e fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Qual que é a nossa terra? Vocês não têm terra não, filho, vocês perderam. Perderam a terra de vocês. O negócio seus aqui é no deserto.
Mas nem uma casa para morar, não. É tenda, filho. É tenda. Vocês vão ficar aí na tenda. E de repente vocês têm a noção do Deus único. Tem que falar de um Deus único para um povo que todos os deuses são poupáveis. Vocês já pararam para pensar? Como é que esse Deus seu, eu sei que é nômade aí, ó. Você que está aí no meio do deserto, você está falando de um Deus único? Que Deus é? Me mostra. Eu não tenho nada dele, não. Ele é espírito. Ah, ele é espírito, você está me zoando. Né? Como é que pode um Deus desse? Anos, séculos de luta para você se introduzir no meio dessa turma. Sabe como é que você faz? Servindo, nem que seja como escravo, porque é a proposta. Sua moral bate com a deles. Você foi exilado de lá porque você não soube amar. Você vai ser escravo aqui. Mas vai falar do Deus único, que você já conhece, aquilo para você é convicção. Você tem certeza absoluta que é o único Deus. Só que você não pode mostrar uma foto dele. E o outro tem um templo lá que é a estátua do Deus dele. Você olha e fala assim, nossa, será que isso não é Deus mesmo, não? Você fica até com dúvida. Deus deve ser esse aí, eu estou achando que eu estou enganado. E é o que aconteceu com o povo hebreu. Chegaram com uma missão relativamente difícil. E ali se envolveram com os povos pagãos. E aí vem, no devido tempo, Moisés, com a proposta de fixação um pouco mais desse Deus e de relembrar o povo dessa necessidade. Relembrá-lo, muito importante. Aonde Moisés oferece um pouco mais de liberdade, o faraó não vai mandar mais não, quem vai mandar vai ser o nosso Deus que vai mandar. Vocês precisam de educação, vocês não tinham lá. Toma aqui, os mandamentos são esses. Esses mandamentos são seguidos em todos os escaninhos do universo. Vamos lembrar? A moral que os espíritos ensinam é a moral cristã, simplesmente por não existir uma moral melhor. Essa base que vocês têm aí, é o que nós vamos chamar lá na frente de cristianismo. Trabalha com ela agora, ela é fundamental. Fixe esses valores. Vocês vão trabalhar isso ao longo do tempo, em nível reencarnatório, quantas vezes forem necessárias. Dentro da nossa programação dos tempos, que são cíclicas, nós vamos ter aí até a vinda do Messias uns 1.300 anos para vocês trabalharem isso. 1.300 anos, aproximadamente, de Moisés a Jesus. Fixação da lei. Se você for tirar o espírito da letra, é bem interessante que Moisés atravessa com o povo pelo mar, né? Simbologia? Pode ser. Dizem os estudiosos impossível? Pode ser. Eu prefiro ficar com o espírito da letra que é ensinado no universo. Atravessa-se um mar com essas possibilidades. Se Jesus com Nicodemos, necessário vos é nascer da água, senão não pode ver ou entrar no reino dos céus quando nasce do Espírito também. Nascer da água talvez possa realmente representar a reencarnação. 1.300 anos. Muita água ou pouca água, gente? Muita água. Atravessar um mar. E você vai ter o momento finalístico desse processo de fixação da lei junto aos profetas, que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Esse, aliás, já batizava no rio por arrependimento, né? Vocês têm a lei, vocês têm conhecimento e agem de forma equivocada com essa lei. Vão batizar no rio? Muita água ou pouca água? Muita água. Mais água que no mar ou menos água? Menos água, mas é água para danar. Arrepender não é processo fácil. Fixação de arrependimento é conhecimento do que passa na sua intimidade, a fim de que você possa reestruturar. Vamos no exemplo do mestre, guia e modelo para a humanidade? A chuva comendo lá os discípulos no meio do mar, num barquinho que afunda ou não afunda, né? O que ele faz? Ele caminha sobre as águas. Precisava reencarnar, gente. Jesus precisa. Se o faz é por amor. É bonito isso, né? Nós vamos chegar lá. Pedro até achou que pudesse. Senhor, se o Senhor quiser, me chama que eu vou andar igual o Senhor aí. E foi legal, porque ele deu 2 passos, né? E começou a afundar. Nós temos que reencarnar muito ainda, gente. Nós temos que aprender muito nos processos reencarnatórios. Mas o momento vai chegar que iremos
dominar essas necessidades materiais. Os espíritos nos informam que nos escaninhos espirituais, os espíritos são distintos e são classificados. E talvez a classificação e a variação deles seria infinita, porque cada um está num nível. Mas eles se atrevem a pegar 3 grandes grupos aqui, e depois subdivididos em 10 classes, né? Escala. E esses 3 grupos nós vamos notar claramente que são os espíritos inferiores à primeira classe ali, os espíritos inferiores aonde prevalece o domínio das questões materiais em detrimento das espirituais. Eles têm propensão para o mal. Vocês conhecem alguém assim, gente? Conhece? Propensão para o mal. Você pode escolher falar bem ou falar mal, você fala mal, porque você gosta, que te dá tão certo alívio, falei. Tem aquela história, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar, falei. É que fala. É propensão para o mal. E eles, se tiverem que escolher, escolhem o mal, e realmente as questões materiais, elas vão prevalecer em relação às espirituais. Pegaram todo um outro agrupamento de companheiros que já trazem uma propensão para o bem. Olha que escala interessante, juntando essa turma toda. A propensão em fazer o bem. Ele até tem a possibilidade de fazer o mal, mas ele já escolhe o bem. As questões espirituais estão começando a vir mais à frente do que as questões materiais. Se ele tiver que escolher, talvez, entre pôr uma fantasia ou ir para um grupo estudar o evangelho no carnaval, ele talvez escolha o grupo. Viu o que é o inconsciente da gente? Viu? Ato falho, né? Ele vai gostar, né? É o pé afincado lá ainda, né? Não tem jeito. Mas ele vai escolher o que é espiritual já. E vai a trancos e barrancos levando. É espírito puro? Não é. Existem os atos falhos? Existem. Existem o risco das quedas? Existem. São chamados pela espiritualidade de bons espíritos. É sinal que nós estamos já nos localizando numa proposta interessante. Mas não quer dizer espírito puro. O espírito puro, ele não tem nenhum tipo de envolvimento com as questões materiais. Ele já venceu todas essas etapas. Todas. Sabe aquele pote de sorvete que você põe aqui, que você come até o pote? Sabe? O espírito puro passa por aqui e nem vê aquilo, não. Você pega, é bom, não precisa fazer regime nem nada. É a pessoa que já se domina e ela já domina aspectos exteriores e não mais é dominada por esses aspectos. Nós vamos chegar lá, com paciência e, acima de tudo, com empenho, reconhecendo e buscando, através desse reconhecimento, o clarear das nossas possibilidades. Descobrir aquilo que a gente achava que era luz em nós e vai percebendo com o conhecimento cristão que aquilo que a gente achava que era luz ainda é treva relativa. Já pararam para pensar? Aquilo que você achava que iluminava na realidade estava iluminando só você mesmo? Não tem isso, gente? Vamos estar atento com esses valores. Será que isso aqui que eu acredito e que fulano falou que não é? Será que eu tenho força já para poder digerir aquilo, estudar aquilo e perceber? E, acima de tudo, pegar esse conhecimento, senti-lo e viver com ele? Então, vamos abrir as nossas mentes e os nossos ouvidos a todos os recados que nos chegam. Às vezes você pega ali, planeja a coordenação da reunião e fala assim, a lição que eu vou ler no começo é essa aqui, porque se fulano estiver lá, ele vai ouvir. Não é assim que você faz? E você pega e vem para cá para frente e lê, e a espiritualidade, gente, a lição era para ele, e ele não percebeu, e acha que é para fulano ou para ciclano. Então, toda vez que você falar assim, nossa, essa lição era para fulano, pare e releia. Pode ser que ela seja para você. E com certeza é. É sério. O assunto é sério. Buscar a mudança planetária, estruturando e auxiliando, é importante.
Mas tudo aquilo que você buscar de fora para dentro, você pode estar numa treva relativa tão ampla que você não imagina. Alguns companheiros que testavam alguns irmãos no plano espiritual, e André Luiz narra isso nos seus livros, eles possuíam um aparelho que eles usavam aquele aparelho para ver a condição de cada espírito ali, naquela região umbralina. Eles estavam naquela região umbralina na condição de juízes. Eu não sei se vocês se lembram dessa passagem. Não me lembro o livro. Se alguém lembrar aí, me auxilie. Eles estavam na condição de juízes, julgando aqueles que estavam ali. Libertação? Lá, eles estavam na postura daqueles que vieram de longe, com autoridade, mas sem moral, porque estavam em regiões umbralinas. Eram espíritos complicados, julgadores, condenadores. E que todos nós corremos os nossos riscos, porque André Luiz tremeu lá. André Luiz ficou assim, mas peraí, esse cara vai chegar perto de mim com isso aí, e aí? Perceberam? Todos nós devemos, não somos flor que se cheira. O mentor de André Luiz deu, né? Falou, calma, filho, vamos, né? Reza. Né? Mais ou menos isso. E aí ou seja, são juízes que vêm de outras pairadas, exilados, por não conseguirem ser o sal da terra lá. Vão ser julgadores aqui. Será que nós vamos chegar nesses mundos primitivos em condição de conhecedores, de verdadeiros deuses ou juízes, a fim de ir lá manipular, comandar, porque a moral está batendo? A moral daquela turma que julgava lá estava batendo todo mundo em região de treva ali, ó, relativo, mas se julgavam detentores da luz. Quanto tempo ainda falta para companheiros dessa ordem perceberem que estão em trevas? Quanto tempo? Tem companheiros que se estacionam em regiões umbralinas no nosso planeta por séculos, a fim, milênios às vezes, subjugando outras mentes, condenando, porque gostam disso. Não é? Não é interessante isso? E nós acreditando ser detentores de conhecimento libertador. Gente, falta um caminho bom a percorrer, mas podemos começar hoje, porque se o estudo pede essa possibilidade do evangelho, do cristianismo, do Cristo nos mundos, é uma certeza da evolução universal que proporciona a todos os mundos esses parâmetros, mas nos corações, ou no coração, de forma singular, vai depender de quem, gente? De nós. E aí vai entrar o conhece-te a ti mesmo, saiba quem está aí dentro, procure não analisar as suas ações somente, levadas a efeito, pensadas, refletidas antes de acontecer, mas analise as suas reações diante dos fatos. Como você reage te dá notícia de quem você é. Em todos os níveis. A forma com que você reage diante das notícias. Fulano foi internado. Ai, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Né? Isso te dá notícia. Né? Fulano foi internado. Foi? Aonde que ele está? Qual hospital que é? Não é diferente, gente? Né? Olhou de manhã, o relógio despertou ali, ou não despertou, você olha o céu e sai. Não, para, respira, vou levantar como se fosse um espírito evoluído. Vou levantar. Não vai mudar o mundo dos meus trancos, não vai. Vou levantar como um espírito evoluído. Calmamente, você vai levantar. Respira fundo, controla a taquicardia, entendeu? E vai levando. Tem que ser, gente. O mundo hoje pede equilíbrio. Não adianta. Fulano fez isso. E ali vem um sofrimento, né? O filho do espírita, se está nascendo num berço espírita, sabe-se lá se é uma das últimas oportunidades nesse planeta? Filho do espírita, fala se é mentira. Não pode falar palavrão, não pode fazer cara feia, não pode tirar nota ruim na escola, tem que ter o melhor, na verdade. E você como evangelizador, então você quase morre.
Reveja o processo, exemplifique. Vai dar certo, gente. A roda vai girar. Que não seja nesse planeta, mas que seja em outro. Lance as sementes. O Evangelho fala que a semente está longe da espiga. E a espiga está longe dos grãos maduros. O negócio não é assim. Tem que ir devagar. Mas tem que ir sempre, de forma contínua. Então, trabalhar os corações é começar a se conhecer, conhecer os seus e, acima de tudo, perceber as oportunidades e agradecer por todas elas. Condenar, julgar, eliminar é fácil, mas conciliar com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para evitar dele procurar o juiz lançar o oficial atrás de você e te inserir na prisão de novo, esse é algo que depende de você. Concilia-te, está no singular. Às vezes o outro não quer conciliação, mas isso é coisa do outro. Você tem que se conciliar. Você tem que tentar. Você tem que se harmonizar diante dos fatos. Ah, mas como é que é isso? Porque eu estou ligado a ele. Está ligado assim, mas concilia-te. Os processos vão, né? O que você desligar aqui na terra é desligado no céu, filho. O que você ligar aqui é ligado lá de lá também. Para que a coisa possa fluir. Vai se afastar? Pode ser fisicamente, mas vai se afastar espiritualmente? Desculpa, você tem ali um familiar para a eternidade. É o seu companheiro espiritual, da família espiritual. Hoje ele é seu marido, amanhã ele é seu irmão, depois ele é seu vizinho, mas está na família universal. Aprenda a amá-lo. Aprenda a amá-lo, independente das lutas dele. Não necessariamente você vai ter que caminhar do lado dele, mas aprender a amá-lo é importante. E aí você começa a entender uma série de situações. Não tem a companheira que chegou lá do lado de lá e falou assim: ah, eu passei 40 anos aturando aquela coisa, aquele homem lá, e aí já resolvi meu problema com ele. O mentor fala assim: que isso, filho? Você tem que voltar e passar 40 anos amando ele. Imagine o que é isso. Então, se você tem a oportunidade, enquanto estás a caminho, reconcilia-te. Não concordo com a sua ação, não aceito a sua ação, mas te aceito com as suas lutas. E estou implementando as minhas ações renovadoras, principalmente aquelas que dizem respeito à questão da minha intimidade e da minha relação com o Cristo que eu conheço, com aquele representante de Deus que veio até nós a poder nos falar desse algo que é novo. Aí é interessante, porque tudo vai mudar. Tudo vai tomar um tom diferente. Quando Cristo se achega a nós, a proposta é diferente. A aceitação é mais ampla. Tem uma lição de Emmanuel, não sei se vocês já viram, no livro Vinha de Luz. Nós vamos estar lendo ela aqui, e eu peço vocês para que me auxiliem em relação a ela. A lição é de número 74, sem querer cansar vocês. E quando você fala da necessidade do Cristo nos corações, eu acho que ela vai nos auxiliar. A lição foi intitulada por Emmanuel assim: quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. São palavras de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha isso aqui, gente. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Vocês concordam com Emmanuel, gente? Quando Jesus encontra santuário no coração do homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. É fácil encontrar santuário no coração do homem? Não é. Jesus diz assim: se me amardes e guardares os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Jesus, para encontrar
a casa de Deus ideal que somos nós, para que Deus também possa coabitar aqui, tem que haver por nossa parte uma certa preparação. Nem sempre Jesus vai encontrar santuário no coração do homem. Mas quando encontra, mal sabe aquele homem que a sua vida vai mudar. Não tem como ser mais a mesma. Mas não é para pior não, viu, gente? É para melhor. Ele vem falando aqui de aspectos que são sociais e de aspectos que são íntimos. E aí vocês vão ver comigo que provavelmente a coisa toma um rumo interessante. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crenças sem obras, para a fé inoperante. Tem adoração improdutiva aí dentro de vocês, gente? A gente anda adorando de um tudo aí? O que vocês acham? Hã? Como é que é? É, né? Aquilo é uma beleza, né, e tal. Não faz nada sem pegar ali e sentir aquilo ali. Você não tem outros deuses teoricamente mais, mas na hora que você vai polir o carrão que ele falou ali, você vê que você está adorando outros deuses sem perceber. E olha que ele só tem 2 lugares e é conversível, né? Você tem 6 filhos. Perceberam aonde tem o sofrimento? Pai, o livro da universidade é tanto. Posso não, meu filho. Seria a prestação daquele carro ali, você não acredita. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crenças sem obras, para a fé inoperante. Eu creio, mas a crença é sem obras. Já não mais lugar, não tem mais lugar. Só você que crê? Os espíritos complicados na época do Cristo também sabiam disso. Jesus vai bater um papo com um espírito num jovem possesso lá, você se lembra? Ele fala assim, que temos nós contigo, Filho de Deus Altíssimo. Olha a palavra do espírito imundo. Que temos nós contigo, Filho de Deus Altíssimo. Ele fala melhor que muito crente aqui, como nós, que falamos crer. Crer, todo mundo crê, gente. Daí, uma crença improdutiva, uma fé sem obras, cabe pensar. Quando Jesus encontra o santuário no coração do homem, já não cabe mais isso. Fé inoperante. Fé inoperante é a certeza que você tem, segundo Paulo, é a certeza das coisas que não se veem. Só que tudo bem, eu tenho certeza, mas você não faz nada, não. Você não implementa ação nenhuma. Tiago é claro, a fé sem obras ela é morta em si. Ter fé é interessante, coloque ela para operar, coloque ela para agir. Quero um mundo melhor em torno de mim. Com quem que eu tenho problema? Quem que não conversa comigo? Quem que eu ofendi? Quem que eu maltratei? Com quem que eu agi que entendeu errado? Aquela dona lá, a gente separou, a situação ficou difícil. Como é que eu vou fazer com aquilo? Tem que pegar e implementando ações. De que gosta? Gosta de tal coisa. Cair na minha mão, vou mandar de presente. Percebe? Tem que começar a agir. Às vezes um telefonema. E acima de tudo, o que é impossível ao homem é possível a Deus. As suas orações têm que ser levadas a efeito. As suas solicitações têm que ser feitas, mostrando que você quer as oportunidades. E a oportunidade vai bater na sua porta de resolver aquele problema. E vai ser tão legal, não vai, gente? Quando a gente olhar em volta e procurar um resquício e não achar, procurar um coração que possa ter alguma coisa contra a gente e não encontrar, vai ser bom, não vai? Isso aí é uma proposta para um mundo de regeneração. E está às portas, pode começar a ser vivido hoje. Quero crer que esse ambiente aqui, num período de carnaval, e a gente aqui, é um pedacinho do mundo de regeneração. Vocês já estão nele. Basta um esforço a mais para que a gente consiga. Vamos caminhar aqui? Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Ele não vai saber definir. Ele não vai saber falar o que é. Os outros vão perceber
e vão falar, fulano, você mudou, o que é? Você não vai saber falar. Mas vai modificar o seu espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Você chega dentro de casa, o pai diz assim, lá vem o maluco. Perceberam, gente? Aquele que levanta 6 horas da manhã no domingo para fazer campanha do quilo. O outro que sai sábado à tarde para fazer visita lá no asilo. O outro que larga tudo para cuidar daqueles meninos da vila. Levar lá, o que ele chama lá, evangelização. Ganha nada para fazer aquilo. Como é que pode? Sai de casa, né, tá gastando sapato, roupa, gasolina, não ganha nada. O ganhar desta visão é uma visão diferente daquele que o Senhor já encontrou o santuário no seu coração. Pensem nisso. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Talvez aqui ele já lance as primeiras falas de Paulo. Alguma coisa em mim mudou. Talvez amanhã ele diga, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Talvez ele entenda a fala de João, quando dizia que essa coisa de anunciar a vinda do Messias enquanto Elias reencarnado, já não é mais tão necessária, porque ele está presente. É necessário que agora eu diminua para que ele cresça. É necessário que esse João que se encontra na intimidade de vocês, dizendo, Cristo está vindo, Jesus está chegando, é necessário que ele diminua para que o Cristo possa surgir. Chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. Ele olhava e via uma coisa. Agora, ele olha a vida e já enxerga sobre uma nova ótica. E aí é que a coisa começa a pegar. Porque ele passa não mais só a ter o Cristo no coração, mas o mundo que ele habita passa a receber dele aspectos de modificação reais. Ali, ele começa a se enquadrar naquela bem-aventurança que diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo fizerem todo mal contra vós por minha causa ou por causa do meu nome. Em verdade vos digo que assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus. Se você acha que no mundo de hoje você vai receber hosanas ou benefícios, porque você está trabalhando com Cristo na intimidade, ainda não é o momento. Isso não funciona assim. Todas as bem-aventuranças, a grande maioria delas, te projetam para o futuro. Se você chora no processo, você é bem-aventurado porque você será consolado no futuro. Se você é manso, você é bem-aventurado porque você herdará a terra. Também é futuro. Se você é misericordioso, você é bem-aventurado porque você alcançará no futuro misericórdia para si. Se você tem fome e sede de justiça na atualidade, sendo justo primeiro com você mesmo, que é um processo íntimo, tenha paciência, porque você será farto ainda. Todos são projetos de futuro. Futuro, não de presente. A primeira, sim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como o reino dos céus é um estado íntimo, não é uma proposta exterior que dirão ele aqui ou ele ali. Por isso você pode estar no reino hoje, é o reino, pobre de espírito. E outra que te coloca na atualidade é quando você for perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas as outras estão no futuro. Perceberam, gente? Paciência no processo.
Aqui então nós temos: renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta atingir é roteiro errado que ele deixa o abandono. O pessoal aí fora está buscando metas que hoje vocês percebem claramente que para vocês já não resolve, já não fazem sentido. Não é legal isso? Alguém um dia veio e falou na intimidade de vocês assim: para que isso? Por que você está inquieto desse jeito? Dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Todas essas coisas os gentios procuram. Você já tem a noção do Deus único, do Pai, que quando você pedir Ele um pão, Ele vai te dar um pão. Quando você pedir Ele um peixe, Ele vai te dar um peixe. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai que está nos céus? Um filho te pede um pão, você vai dar para ele uma pedra? Um filho te pede um ovo, você vai dar para ele um escorpião? Se ele te pede um peixe, você vai dar para ele uma serpente? Você, sendo maus, sabeis dar boas coisas, que dirá vosso Pai que está nos céus. Você começa a confiar mais. Você começa a perceber mais. Então, o que você perseguia antes para sanar as lutas e que é natural, você já não passa a perseguir tanto mais. Você sentiu um alívio, repara, quando você ia no supermercado e ia enchendo os carrinhos. Enchia um, enchia dois. Chegava em casa e ia botando aqui na despensa, você olhava assim, não é? É tão bom, né? Você olhava, por que isso, gente? Vocês já viveram no deserto 40 anos, dependendo do maná que ia cair do céu para comer. Vocês já passaram fome, sim. Nos embates da vida, do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, passar por isso faz com que você queira se resguardar. Por isso a necessidade de se cobrir do frio. Quem que já desencarnou com frio, não pode ver um lançamento de moda que vai lá e compra e vai botando aqui, não vai usar. Não vai usar. E coleção de sapato, é o trem mais engraçado. 120 pares de sapato, parece centopeia, né? Imagina, você vai... E vai usar, porque hoje é saúde de moda, né? Nunca vai usar aquilo. E ali, na hora que você assusta, você está colecionando coisas, você olha e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? E aí, de repente, você bate o olho porque alguma coisa de indefinível modificou esse aspecto íntimo e que você olha e fala assim, o que eu estava fazendo? Eu tenho aqui... Outro dia, minha cunhada foi praticamente descalço para a festa porque eu não pude tirar um par daqui lá para poder emprestar para ela. Meu sapato? Não, você está doida. Não. Aonde é a festa? É sítio ou é... Né? Imagina, se tiver terra. Não. E assim vai. Porque andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Não é o corpo mais do que o vestido? Não é a vida mais do que o mantimento? E olha que mantimento é aquilo que você põe na despensa. Mantimento não é aquilo que está na panela, não. Não é a vida de quem está batendo na sua porta, ou daquela turma lá que você sabe que está passando situação difícil naquela família, mais do que o mantimento que você está mantendo aqui guardado, que você nem sabe se você vai comer à noite, você não sabe o que vai acontecer com você daí a 15 minutos. Perceberam, gente? O negócio é sério. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura... Isso aqui é legal. Isso aqui é muito bom. Olha que interessante. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Ele não precisa mais, num almoço ou num jantar,
daquela mesa posta daquele jeito, com aqueles detalhes, com aquelas taças, com aquela variedade de alimentação. Contenta-se com muito menos. Mas não acha você que com isso você vai agradá-lo fácil, não. Porque o cara fica chato, filho. A pessoa que caminha com Jesus, você não vai agradá-lo fácil, não. Perceberam isso aqui? Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Mas, meu amor, eu faço o que você quiser. Não se vá, né? Fica comigo. Ô, filha, eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer, não vai dar mais não, viu? Porque o que você gosta, eu não gosto mais. Mas não é possível, depois que você foi para esse tal de espiritismo aí, você acabou com a nossa vida. E é isso aí que você vai ouvir. Não é interessante isso, gente? Mas você vai virar e vai falar assim, mas olha, eu te amo, meu bem. Te amo até mais do que antes. Tudo bem que agora eu amo você, os nossos filhos, meu pai, os meus vizinhos, né? Mas eu te amo ainda mais. Mas lá com você não dá para ir, porque eu tenho a minha atividade. E a gente combinou anteontem, você lembra? Que eu ia com você lá em tal lugar e que agora eu ia para a minha atividade. As pessoas às vezes não vão aceitar. E às vezes, dependendo da situação, as rupturas acabam ocorrendo, não é, gente? Hoje em dia ocorre e são naturais. Nós não estamos aqui apregoando nada que possa ser complicador para a família, não. Nós estamos tentando ampliar a família universal para que a gente perceba a potencialidade dela. Jesus, quando Maria se achega na casa onde ele estava conversando com os discípulos, e lá chega a notícia de que tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqui está a minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Ele não estava desfazendo de Maria e de seus primos. Jesus ele estava pegando uma das paredes do lar que conhecemos e tombando uma dessas paredes. Tranquilo, gente? Ampliando a família. Não quer dizer que nós vamos deixar de amar, é o contrário, vamos amar de forma diferente. Nós vamos amar libertando e não mais com tons de posse, que é o que a gente geralmente teima em fazer. Eu amo demais fulano, desde que fulano esteja do meu lado. Não é assim que a gente faz? Te amo demais. A gente gosta muito de brincar? Desculpa, que a gente diz assim, eu amo demais essa dona, né? Até o dia que ela vira para você e fala assim, conheci um rapaz dos olhos verdes ali, né? Aí seu amor costuma virar ódio. Então vamos pensar sempre nisso. Amar é libertar. Então torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Você não vai comprar essa criatura facilmente. Tudo aquilo que para você tem valor, para ele já não tem mais. Os valores são outros. Ele migra daquela condição, daquele espírito inferior que predomina as questões materiais para aquele bom espírito que predomina as questões espirituais. Aí você tem que ficar esperto. Porque se você não der continuidade no seu processo evolutivo, você perde a presença. Perde a presença. E se insistir, é complicado. Tranquilo, gente? Estou chateando vocês mesmo, não? Aqui não sou eu, não. É Emmanuel, tá? Eu tô quieto. Emmanuel que escreveu isso aqui. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Ele é convidado a não mais a ser servido, mas é convidado a servir. Ele, como quer ver Jesus mais de perto, ele faz igual o Zaqueu, que era cobrador de impostos. Ele sobe no sicômoro,
Jesus passa, desce depressa com esses valores espirituais que você está conseguindo em cima, que hoje me convém pousar em tua casa. Aí você entende o desce depressa, né? Muita gente, mas desce depressa? Jesus quer que todo mundo suba o seu padrão, mas Jesus pede para Zaqueu descer depressa. Descer depressa é isso. Traga para o dia a dia aqui, Zaqueu, esses valores que me convém pousar em tua casa. Você está no alto aí, ó. Você está igual eu no alto do monte, lá desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Aí nessa hora Zaqueu sente o murmúrio da população em torno. E o que ele faz? Ele fala, se levanta e fala, Senhor, eis que eu já dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha que legal. Zaqueu não era cobrador, chefe dos cobradores de impostos? Ele só não queria receber? De repente, depois do encontro com Jesus, ele quer doar. Somos nós. Vocês são cobradores de impostos? Alguém aqui é cobrador de imposto? É ou não é? Vocês estão com dúvida? Vocês são, gente. Vocês não são daqueles que chegam em casa e falam assim, você me ama? Fala que gosta de mim. Aqui, lava esse estudo aqui para mim. Você fica sempre cobrando do outro posicionamentos. Chegou a hora de, com Jesus, a gente... Já te falei hoje o tanto que eu gosto de você. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Tem tanta coisa boa para te dar. Oferecendo algo diferente. Você sai da postura de cobrador para a postura de doador. Isso é bom. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta ao servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrímio, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Ele já se transforma num local onde a vizinhança bate o olho e fala assim, fulano vai me ajudar, Beltrano pode me auxiliar. E aí começa, toda hora chega um. As dores alheias vão ter. E ali, ele também, sofrendo essas mesmas pressões das dores alheias, ele consegue gerar um intercâmbio de alívio, onde ele sofre com o outro, mas às vezes ele leva o consolo que essa proposta crística, rediviva da doutrina espírita proporciona. Calma, fulano, ele ainda vive, ele está no plano espiritual. Calma, tudo vai passar. Aqui, ó, tem aqui o alimento. Calma, vai dar tudo certo. Tem aqui o travesseiro, tem aqui 2 cobertas. Não é assim que funciona, gente? É assim que funciona. A própria vida física figura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Quando Jesus encontra santuário no coração do homem, o refúgio para ele é o trabalho no bem geral. Nossa, se eu tirar esse aqui do caminho, vai ajudar a todos. Nossa, se eu pôr isso aqui nesse canto, vai facilitar para todo mundo. Nossa, deixa eu adiantar o lado de fulano. Deixa eu beneficiar ciclano. Na hora que você assusta, você está servindo de forma mais ampla. Nossa, deixa eu falar não para Beltrano. Porque se eu falar sim para ele, eu vou complicar a vida dele, né? Existe fraternidade, existe amor até nas negativas. E que são necessárias. Ou você vai arriscar falar sim para todos os seus filhos todo o tempo? Pode, gente? Até a utilização do não ou da corrigenda, ela é cristã, ela é necessária. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Talvez aí nessa proposta, usando razão e sentimento. Vai falar sim com razão e sentimento. Vai falar não com razão e sentimento. Percebe? Porque aí você vai estar com a consciência mais tranquila. Insatisfeito, ó, isso aqui me pegou. Aquele homem que Jesus encontra santuário no coração dele, olha o que Emmanuel está falando aqui,
insatisfeito. Ele não está satisfeito não, gente. Não acha você que quando Jesus penetrar esse ambiente aí, você vai ser o cara mais satisfeito do mundo? Porque não é assim. Insatisfeito, embora resignado. Ele percebe as lutas. Um mundo de regeneração, o próprio nome diz, é para regenerar-se. Existem muitas mazelas a serem trabalhadas. Existem muitos irmãos a serem colocados em patamares novos. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. João, escrevendo o Apocalipse, ele fala: Jesus Cristo, companheiro na aflição e no reino. Olha que interessante. Jesus, ele coloca como se fosse um companheiro nas aflições que ele tinha, de querer dar certo, de querer acontecer. Estava preso na ilha de Patmos lá, 2000 anos atrás. Companheiro na aflição. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue a estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Aguilhão é aquilo que cutuca o boi, né? Alguma coisa vai cutucando ele que ele não sabe o que é. Ele quer servir a todos. Na hora que ele olha, ele está sozinho em si mesmo. Às vezes ele tem uma família com 10 irmãos. Às vezes ele está todo mundo ali do lado. Às vezes ele mora numa creche, tem lá 30 irmãos. Mas ele serve a todos, mas ele olha para si e costuma estar sozinho nas suas ideias. Interessante isso. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. Você prefere uma relação com o mundo ou uma relação com Cristo? Paulo dizia: vos tenho preparado como uma virgem pura, saber um marido, que é Cristo Jesus. Que Jesus possa ser esse marido que nos vem inseminando desses valores, possamos gestar esses valores, ficarmos grávidos mesmo desses valores e que esses valores possam vir à luz. Que esse filho não mais nascido de mulher como João Batista era o maior dos nascidos de mulher, venha. Não mais as reencarnações, mas que o filho do homem possa surgir. Nascido de mulher, volto a dizer, reencarnação. Filho do homem, renovação. Que eu possa renovar-me. Para Jesus, o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que os seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Eu vou agradecer demais a paciência de vocês e o carinho de vocês aí nessa manhã maravilhosa. Novas oportunidades estaremos aí, beleza? Obrigadão, viu, gente?